Que eu creio que o Senhor está fazendo algo novo. E nós precisamos nos alegrar porque nós estamos envolvidos nisso. Amém? Alegrai-vos. A pastora disse muito bem lá no Ticum, nós passamos uma semana assim bem intensa, ouvindo o Senhor, ouvindo muitas coisas. Então, todas as ministrações que vinham, ela tinha um peso para a igreja, mas de uma forma muito pessoal. O Senhor ia falando com cada um de nós, e então foi um momento para mim que eu estava precisando muito de um renovo, muito ouvir o Senhor. E foi especial mesmo para mim. Dessa vez teve dois que foram mais, dois amigos, foi o Rafa e o Cleiton, fora o Anderson. Então, nós estávamos uma equipe diferente. Foi muito bom. Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo de verdade nos nossos dias. E há uns dias atrás, quando eu ministrei aqui, falei sobre a renovação da esperança. E lá no Ticum, algo que o que aconteceu comigo, grande parte das palavras foi que o Senhor estava continuando, renovando a minha esperança. E em alguns momentos específicos ficou muito claro, assim, como ele, uma forma muito simples, né? Como ele estava depositando o seu espírito em mim de uma maneira que eu fosse fortalecido. Não sei se você já passou por essa sensação de fraqueza, como a Natália falou, fraqueza no corpo, e de repente você melhora daquele alívio, sabe aquela queda de pressão, que dá aquela moleza, aquela coisa ruim, de repente você se restabelece, você se sente pleno de novo. Então eu me senti assim muitas vezes até o final, mas no último dia a palavra da Elisa foi algo que realmente tocou meu coração de forma especial, junto com todas as outras. Mas ela falou sobre os amigos, e os amigos de Jesus, propriamente dito, né? E ser amigo de Deus, irmãos, é muito bom, não é? Mas se você soubesse como ele trata os seus amigos, de maneira muito especial, não só a gente é convidado para repartir ou para compartilhar daquilo que Jesus sente, daquilo que Deus sente, mas também nós somos convidados a participar dos seus sofrimentos. O que Paulo falou lá em Filipenses, que eu possa participar dos seus sofrimentos, para que eu possa alcançar a ressurreição de algum modo. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, né? E bem no final, assim, quando ela acabou daquele jeito bem Walker de ser, ela acabou a mensagem assim: acabei. E quando o Cláudio começou a tocar o violão ali, eu senti claramente Jesus falando assim: eu te amo, meu amigo. Aí, meu irmão, aí foi lágrimas e lágrimas mas muito renovo. Então foi muito bom. A última palavra eu não estava conseguindo nem prestar atenção, mas eu estava já assim em êxtase. Mas como a pastora disse, a gente vai tentando repassar tudo que a gente recebeu. Eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido, do que eu senti lá nesse tempo, que eu pude refletir. E eu fui refletindo sobre todas as crises que a gente pode enfrentar na vida. Então, existem crises que a gente enfrenta na sociedade, por exemplo. O nosso país enfrenta uma crise pelo menos desde 2016, uma crise política, né? Você acompanha? Nós enfrentamos uma crise real, política no Brasil, isso é fato. Em outras crises políticas, nos outros países aí, a gente vê as notícias, mas não vive. Nós vivemos. Você tem essa vivência de saber que
Você tem uns que são de esquerda, eles não só são de esquerda, mas não gostam dos de direita, e os de direita também. Então, é uma crise, é uma loucura, ideologia de um, ideologia de outro. E também vivemos uma crise econômica. É real a crise econômica do Brasil. Nós também vivemos como é difícil fazer compras no mês. Você que tem família, você que vai ao mercado, você sabe como é difícil, como é difícil levar comida para casa, crise econômica. Mas existem outras crises que, na minha opinião, são muito mais reais, são as crises pessoais. É crise na família, crise na comunidade, crise no casamento, crise na saúde. Como é difícil ter crise na saúde quando ou nós, ou pior, um filho, um ente querido, a esposa, fica doente. A Luana tem uma conhecida minha também, mas mais dela, que foi diagnosticada esse tempo atrás com câncer no intestino. Mesma doença do Haroldo. E ela também não tem mais cura, o estado avançado, descobriu já avançado. Como é difícil enfrentar essa crise. Irmãos, e na maioria das vezes que a gente entra esse tipo de crise, e principalmente essas mais pessoais, nós achamos de fato que Deus não está perto de nós. Deus é como se nós sentimos ali totalmente sozinhos, sem Deus. Cara, crise é horrível. Na palavra do Abinério, na primeira palavra do Abinério, em algum momento ele falou assim: em tempos de crise, que você acha que Deus está longe, é onde ele está mais perto. Isso ficou marcado que além de gravar, que eu estava gravando ali para mostrar, para mandar para a Lu, eu escrevi. Então, esse momento foi a primeira palavra, esse momento já foi algo especial para mim. Ele estava falando sobre reforma, avivamento, e no meio dessa palavra ele falou isso, sobre a crise que nós podemos estar enfrentando em qualquer momento e nos sentimos sozinhos. Isso é normal? Absolutamente normal. Quem acredita que Deus está com você todo o tempo? Levanta a mão. Não tá? Não é fácil de acreditar. Agora, quando você está em crise real, aquela dor, aquela luta, aquela crise no casamento, aquele negócio que você não vê saída, seja sincero. Você sente a presença de Deus de maneira muito fácil, tangível? Cara, sente não. Muito difícil. Você tem certeza que ele está ali, mas sentir é mais difícil. Mas é isso que nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro. Segunda ou primeira? Primeira Pedro, perdão. Versículo 18. 1 Pedro, eu escrevi errado aqui, mas é 1 Pedro. Vamos ler. Acharam? Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isso é 1 Pedro 2,18. Perdão, gente. Acharam? Vamos voltar então. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Então Pedro está falando assim, qual é a glória se você erra, peca, faz tudo errado e você sofre as consequências? Não há glória nenhuma. Glória há quando você é justo, anda e faz as coisas para Deus, serve inclusive pecadores e passa injustiça por isso, sofre tristezas por isso. Nisso há glória. Continuando.
Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Amém? Olha de novo, vamos ler essa. Ó, 21. Porque para isso vocês foram chamados. Para quê? Para suportar todas as coisas com paciência, seja tristeza, seja alegria, seja dor, seja amor, seja beleza, seja ruindade, seja dificuldade. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas de vocês foram sarados. Amém, irmãos? Esse versículo aqui, a Elisa citou, ela só citou o versículo 25. Depois eu chegando em casa, eu fui meditar e fui ver que ela estava querendo falar, ela estava falando exatamente sobre isso, sobre a questão da amizade com Deus e daquilo que representa servir o Senhor. Você nunca ouviu aqui, provavelmente, que Deus é aquele ser que, se a gente fizer tudo direitinho, a nossa vida vai andar totalmente boa e tudo vai dar certo e nada vai dar errado. Você já ouviu isso aqui? Não, né? Se alguém te falou isso aí, essa pessoa ela tá meio maluquinha. A vida com Deus, ela é plena, satisfatória. Viver com o Senhor é totalmente satisfatório, porém, não há uma garantia de que não haverá sofrimento no meio da caminhada. Ao contrário, nós vemos durante toda a história Deus fazendo milagres extraordinários na vida dos seus amigos, mas também fazendo com que eles vivessem grandes aflições. O maior exemplo de todos na Bíblia, e é o que a gente menos gosta de ver, pelo menos eu, é o livro de Jó. Cara, Jó era um homem reto que se desviava do mal. Deus, ele se garantia com Jó. O diabo chegou lá no meio dos filhos de Deus ali, meio que infiltrado, e aí Deus falou para ele: você viu meu servo Jó? Deus estava cheio de orgulho. Jó não peca, ele se desvia do mal, ele é reto. Pode tocar no que você quiser, só não tira a vida dele, que você vai ver que ele não peca, que ele não nega. E aí você conhece a história. Quando o diabo toca em tudo que é de Jó, com a permissão de Deus, certo? Vamos combinar assim? Com a permissão de Deus. 10 filhos morrendo de uma vez só. Todos os bens. O Jó, ele era rico, ele era riquíssimo, ele não era assalariado. Tipo assim, ele não perdeu o salário do mês. Ele perdeu tudo, ele era um homem bem ricão, assim, sei lá. Hã? Muito rico, um cara muito rico, da nossa, sei lá quem é, agora me fugiu um nome, eu ia falar um nome, mas esse não vale a pena falar. Ele ganhou dinheiro roubando. Elon Musk. Nossa, o Elon Musk é rico de verdade. Esses dias eu estava vendo um negócio do Elon Musk, se ele gastar 2 milhões por hora, ele vai demorar 130 anos para gastar tudo. Meu Deus! Esse é rico de verdade. Elon Musk era um Jó na parte financeira. E ele perdeu tudo de uma vez, perdeu todos os servos. Além de perder tudo de uma vez, ele não recebeu uma notícia de cada vez. Ele recebeu uma atrás da outra. Sabe aquelas pessoas que às vezes vai te dar uma notícia ruim, aí ela tá falando a coisa ruim, você já tá pensando naquilo, aí ela fala assim, mas tem outra. Aí você fala, não, peraí. Meu,
uma atrás da outra. E aí, quando aconteceu tudo, Jó fez a seguinte declaração: pelado eu vim para o mundo, pelado vou voltar. Vou voltar para o ventre da minha mãe. Eu vou morrer. Em tudo, ele falou, seja louvado o nome do Senhor. Em qualquer outro tempo, ou qualquer outra pessoa, é extremamente aceitável que ele questionasse. O que é isso, Deus? Tinha uma música que era uma cantora pentecostal aí, que era bem forte. Que, não é? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Não é? O nome do Senhor. Ela é bem forte essa música. Então, assim, Deus me deu tudo, ele mesmo tirou. Jó nem condicionou a sua falta ao diabo. E isso é uma crise real, irmãos. Há uma glória no sofrimento dos justos. E é diferente do sofrimento das pessoas que não conhecem o Senhor. Você vai em um enterro de pessoas não crentes, sem a esperança da vida com Deus, pessoas que morreram e pessoas que não conhecem. Como é o enterro? Já viram? Aquela loucura, a pessoa quer ir junto, desmaia. Não que você não possa passar mal, a perda é terrível, a morte, a dor do luto é horrível. Jesus odeia a morte. Mas, irmãos, a falta de esperança e a falta do conhecimento faz com que a pessoa ela se desespere totalmente. E o sofrimento do justo ainda é diferente, embora seja muito dolorido. E nós temos essa experiência viva no nosso meio. É preciso a gente entender que o sofrimento dos cristãos, o sofrimento da igreja no decorrer da história, ela é real. Nós vamos sofrer, homens e mulheres de Deus sofreram diante de todos os apuros e apertos para que o evangelho fosse pregado. Aqui, talvez no Ocidente, nem tanto. A nossa realidade, nem tanto, mas existem pessoas sofrendo falta de alimento, falta de condições boas para poder pregar o evangelho em lugares que é bem escasso. Escasso de dinheiro, escasso de condições para moradia e tudo isso. E eu tenho comigo e tenho vivido essa experiência da dificuldade, do sofrimento, de uma maneira mais pessoal. E um tempo atrás, há uns bons 5 anos, sei lá, eu li um livro chamado Dom das Lágrimas. Quem já leu esse livro? Esse livro, ele inaugurou uma fase, não o livro, mas o Espírito Santo, ele inaugurou uma fase na minha vida. Na época, eu ainda trabalhava lá com o Edson. Eu lembro que eu levava esse livro comigo e eu lia toda hora que eu tinha um tempinho ali no almoço. Algumas formas de o autor abordar sobre o sofrimento abriu uma chave. Foi como se o Senhor tivesse mostrado para mim, assim, ó, agora vai chegar o tempo em que você vai chorar. E aí a gente pensa, tá, é muito bom chorar na presença de Deus, e a gente chora mesmo, é muito bom. Mas no decorrer do assunto, o choro que aquele homem recebeu de Deus não era um choro só de intercessão por algo desconhecido ou pelo plano de Deus, isso também tem a ver. O choro de compartilhar o coração de Deus para os seus próprios planos, mas o Corey Russell ele recebeu um choro verdadeiro por uma aflição pessoal. Ele recebeu junto com outro amigo que você também deve conhecer, ele é o autor do Excelências de Cristo, Allen Wood. Eles receberam uma palavra de um profeta e o profeta falou assim, o ministério de vocês são bons, continuem chorando. Então eles saíram de lá entendendo que o que eles precisavam fazer era continuar orando e chorando pelos planos de Deus. Mas uma coisa eles não sabiam que iam viver. A partir dali, o Allen Wood foi acometido de uma doença na tireoide,
onde as suas emoções foram abaladas, possivelmente ele caiu em profunda depressão, problemas físicos desencadeou de tudo isso, falta de mobilidade. E o Corey, ele passou por uma perda de um filho de 9 meses, que em plena saúde foi dormir e nunca mais acordou. Ele conta que ele passou algumas semanas chorando, como Davi ficou, sem conseguir chorar. Irmãos, então, Deus, ele quer comunicar algo conosco, muitas vezes, repartindo o seu coração, sim, para que a gente sinta o que ele sente, mas em algumas vezes nós vamos enfrentar problemas reais nas nossas vidas, onde o primeiro sentimento que nós vamos perceber é a solidão, ou é a forma, ou é assim, a sensação de que Deus nos abandonou. Lembra da palavra do Vitor? A sensação de solidão, às vezes, ela é real. E nós precisamos começar a perceber o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que nunca está longe, aquele que nunca nos abandona, aquele que sempre está perto, e ele é um Deus muito pessoal. Ele não é um Deus que dá ombro para sua... O ombro ainda não dá os dois assim, tipo. O outro é meio bambo ainda. Ele tá melhor, mas fui fazer assim, só veio direito. O Deus que dá um ombrinho para sua falta. O Deus que é indiferente a você no seu choro, no seu quarto, quando você está totalmente perdido. Aquela sensação de angústia que faz com que você não consiga levantar da cama. Essa sensação de angústia, ela é uma realidade que a nossa natureza caída percebe a solidão. Deus não está aqui. Elias sentiu solidão. Deus não está aqui, ele estava em uma caverna. Ele sentiu solidão e Deus falou assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Tipo, Deus já estava lá. O que você está fazendo aqui, Elias? Por que você veio para cá? Sendo que eu já estava. O Senhor enche toda a terra, meus irmãos. É impossível fugir dele. Davi falou, se eu subo aos mais altos céus, lá você está. Se eu vou ao mais profundo abismo, você está lá também. O Agostinho, Santo Agostinho, ele viu essa declaração de Davi e falou, meu Deus, eu não consigo fugir do Senhor, eu preciso me converter. Preciso me arrepender dos meus pecados, porque se eu vou lá no mais alto céu, você está. Se eu vou no mais profundo abismo, você lá está também. Eu não consigo fugir do Senhor. Você não consegue fugir de Deus na sua aflição. Ele está lá, meus amigos. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Deus não é um Deus indiferente. Ele sabe exatamente o que você está passando. A fase que você está enfrentando. Isaías 53, do 4 ao 6, diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Irmãos, vocês prestaram atenção no que nós lemos agora? Certamente ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, as nossas doenças. Então pensa na pior doença do mundo, nas piores dores do mundo, Jesus levou sobre ele.
estava sobre ele naquele momento da cruz. Ele sentiu toda a dor de um doente, toda a dor de alguém que está sofrendo. E isso somando todas as dores de toda a humanidade em toda a história, Jesus levou sobre si na cruz. Amém? Ele não é como alguém que fala sobre uma coisa que ele não conhece. Nós não estamos lidando com um Deus indiferente, distante. Irmãos, é um Deus que sabe exatamente o que nós passamos, ou que haveremos de passar. Ele não está fora do assunto, por fora do que é uma pedra no rim. Ele sabe o que é exatamente a dor de uma pedra no rim. Ele sabe o que é exatamente as dores que o nosso irmão Haroldo sofreu no fim da sua vida, aonde ele não queria mais ficar aqui, as dores tomavam conta do corpo dele, ele mal falava. Os meus pais contam também que o meu avô sofreu muito nos últimos dias de vida. E que ele também pedia para o Senhor levar ele, porque as dores ele não desejava para ninguém. Irmãos, você talvez conheça alguém que sofra de muitas dores, ou você mesmo sofra de dores, que você não deseja que ninguém passe por isso. Jesus sentiu tudo isso somado na cruz. Todos os nossos pecados, ele sentiu como se fosse ele sendo atravessado, traspassado, por causa das nossas transgressões. Jesus é alguém, irmãos, que sabe muito bem o atual momento que nós estamos passando. E eu não posso dizer a você que eu não me senti perdido no decorrer da minha vida cristã. Nós somos falhos, homens falhos. Uma hora nós estamos crendo, como diz a pastora, o nosso termômetro está quente, está febril de fé. 40 graus de fé. 40 graus é bastante, né? Um homem normal sentindo 40 graus de febre, convulsão na certa. Mulher não, mulher tá trabalhando, lavando roupa, tá normal, só tá quente. Homem não, homem embaixo de 7 cobertas, convulsionando, babando, tendo, como é que é aquilo lá? Alucinação. Onde sou, quem estou? Homem com 40 graus de febre. Outra hora nós estamos com a nossa fé bem baixa. Nós não conseguimos orar por uma gripe. Nós não conseguimos crer que o Senhor vai mudar uma situação que às vezes é simples. E, irmãos, essa forma de Jesus participar das minhas dores, para mim, é fora do normal. Eu não consigo entender, assim, no decorrer desses dias, teve várias vezes que eu me sentia extremamente amado por Deus. Um amor impossível de descrever e maravilhoso de sentir. Não era uma palavra de conhecimento, não era uma voz que eu ouvia, mas uma sensação plena do amor de Deus me cobrindo assim, de uma maneira muito forte, muito intensa. E ontem de manhã, antes de eu sair para trabalhar, eu fui ali ter um tempo com o Senhor, e mais uma vez eu senti, e ontem foi de uma maneira mais pessoal, assim. Eu estava sentado na mesa, e eu sentia como se, sabe, você está sentado na cadeira, e o homem pode dizer se a sua esposa fez isso alguma vez, ou chegou por trás de você e te abraçou e colou o rosto no seu rosto. Alguém já passou por essa experiência? Isso não é muito bom? Cara, ontem eu senti isso com o Senhor fazendo isso comigo. Então foi uma sensação, meu Deus, inexplicável. Eu fiquei cheio de esperança, cheio de fé, me sentindo a pessoa mais amada do mundo. Eu fiquei feliz da vida, trabalhei o dia inteiro com essa injeção de ânimo. O Senhor me ama.
Ele está comigo. E essa forma do Senhor se relacionar de maneira tão pessoal tem marcado a minha vida, assim. Eu nunca, embora tenha passado por tempos aonde me senti sozinho, sim, mas o Senhor nunca deixou de confirmar o seu amor e a sua pessoalidade por mim. E aí eu penso, Deus, tem tanta gente no mundo, tem tanta gente sofrendo muito mais do que eu, mas o Senhor, não que ele faça isso, né? O Senhor é onipresente, mas o Senhor deixa todos os seus afazeres e vem estar comigo. Já pensou nisso? Você ora assim, alguém já falou, orar 3 horas da manhã é melhor porque tem menos trânsito. Tipo assim, Deus, muita oração durante o dia, não consigo atender todas, mas de madrugada a maioria está dormindo, então os que estão orando têm mais facilidade. Não é isso. Deus não tem esse problema, quem tem é a gente. O Senhor, ele está pessoalmente com todos aqueles que estão ali, sofrendo, buscando, pedindo socorro, ou às vezes só chorando. Ele está ali, irmãos. Você nunca esteve sozinho. Vou fechar a porta, não quero ver ninguém. Fechou a porta. Surpresa. Eu estou aqui. Eu vou abraçar você e toda a sua dor. Eu já levei sobre mim na cruz. Eu compartilho dos seus sofrimentos. No momento da sua crise, você não está sozinho. Eu estou com você. E você está em Isaías? Vira aí para 57, Isaías 57. Esse é um dos versículos meus favoritos. Esse versículo trata da divindade de Deus e da humanidade de Deus em um só versículo. Nós podemos pensar, de fato, irmãos, que Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Existe uma tradução do Pai Nosso, que é a mais correta, que fala Pai Nosso que enche os céus. A nossa é Pai Nosso que está nos céus, não é? Mas Pai Nosso que enche os céus. O Senhor enche todos os lugares. O Senhor está na Cracolândia, o Senhor está em um centro de prostituição, o Senhor está em todos os lugares, porque Ele é totalmente... fugiu? Ele é onipresente. Eu já tinha até falado essa palavra. 57:15, Isaías. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. Esse é o Deus divino, que está acima de tudo, está fora do tempo. É conhecido entre os teólogos como a transcendência de Deus, o Deus transcendente. Ele está fora do tempo, acima da criação, acima da luz do sol. Ele é a própria luz, é Ele que iluminou todas as coisas. O Deus transcendente passa a nossa capacidade de compreender Ele. Ele está acima de tudo. Ele habita no mais alto lugar, não tem nada acima de Deus, irmãos. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Se trata da humanidade de Deus, da imanência de Deus, de ser um Deus que enche todas as coisas, mas também um Deus que é pessoal. E em um momento de crise, onde você está podre, pecando, você está ali com o coração quebrado, sofrendo o maior sofrimento da sua vida, e Ele está ali. Irmãos, não é tão simples compreender Deus. Na realidade, sem a revelação do Senhor, a gente não consegue compreender, porque de fato não faz sentido. Nós não temos um Deus que está parado em algum lugar. E Ele precisa ser carregado. Ele já foi assim.
para representar a sua presença. A Arca da Aliança era a representação da presença de Deus. Mas pense, irmãos, ele já estava em todos os lugares. E nós, quando em um momento difícil, essa chamada imanência de Deus é muito difícil de entender, muito difícil de compreender, mas é exatamente assim que o Senhor se relaciona com os seus, e mais precisamente com os seus amigos, junto. A Elisa falava sobre amigos que a gente tem, e que o que atrai os amigos não é o olhar de um para o outro, não é o fato deles se gostarem a ponto de quererem ficarem olhando um para o outro. Isso aí não é amizade. Amizade faz sentido quando duas pessoas se juntam para olhar para algum lugar. Amém? No caso, você se junta com um amigo, ele pode ser até diferente de você, mas alguma coisa em comum vocês têm. É por isso que a amizade é sustentada. No nosso caso, o que sustenta a nossa amizade, na grande maioria das vezes aqui na comunidade, é porque nós olhamos para o Senhor, para o seu reino. Nós estamos ligados na esperança da vinda do Messias. E isso, como comunidade cristã, de uma certa forma nos une. Embora nós sejamos extremamente diferentes. Eu sou amigo de um cara que sou diferente dele. Até na aparência. Eu tenho cabelo. E ele não. Eu sou diferente dele demais. O Anderson é diferente demais. O cara difícil de lidar é o Anderson. Ave Maria. E ele, para mim, é a mesma coisa. Não, lá no Ticum, ele cismou que eu tinha que tomar no copo dele. Falei, meu amigo, eu não vou tomar no seu copo, cara. O que tem? Falei, não quero. Tem nojo? Tenho. Cara chato. Aí ele ia buscar suco para mim e falava, vou tomar no seu copo. Ô, cara chato. E assim é a mesma coisa. Mas existe uma coisa que acima de tudo nos une. Nós estamos olhando para o mesmo lugar. Nós estamos olhando para Jesus. A gente não precisa ser totalmente igual. Sabe, tijolinho, aqueles tijolinho baianinho, tudo igual. Nós somos diferentes, mas nós estamos atrás de uma coisa. E Jesus trata os seus amigos com tamanha pessoalidade. Vamos lá para João 11. Já estamos finalizando. É bem rápido o que eu queria compartilhar. Tem bem a ver com o meu coração, aquilo que eu tenho experimentado do Senhor. João 11, 28 ao 35. Vamos ler rapidinho, só para a gente não perder tempo. Depois de dizer isso, você sabe que essa passagem aqui é de Lázaro. Lázaro morreu. Jesus demorou um pouquinho para vir. Quando ele chegou, ele já tinha morrido. Lázaro já tinha morrido. 28. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou. E está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha isso agora. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, onde ele está? Eles responderam, Senhor, venha ver. Irmãos, esse versículo, na minha tradução aqui, na forma que colocaram, eu não gosto.
porque colocaram o versículo 35 e do lado 36. Mas esse versículo 35 a gente precisa parar, como diz o autor do Dom das Lágrimas, parar e olhar para isso. Eu queria que vocês lessem o versículo 35. Jesus chorou. E mais uma vez, ao ver isso, eu consegui sentir a proximidade de Jesus comigo. Não é tão comum, irmãos, mas se a gente olhar para as Escrituras e analisar, Jesus, ele é Deus. Totalmente Deus. Mas totalmente homem. A partir da encarnação de Jesus, ele nunca mais voltou a ser o Deus sem mancha, sem mácula. Ele foi glorificado, mas ele continua com o corpo humano, com as suas marcas da crucificação. Esse Deus, ele chorou por causa do choro, da prostração da sua amiga. A Marta teve a mesma reação, mas entendam que ele tratou uma amiga que tinha o costume de sempre estar aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos. Quando ela se prostrou para chorar e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus se agitou, ele se comoveu, e aí ele chorou. Nós estamos diante de um Deus que ele é tão pessoal, que diante da nossa dificuldade, ele chora junto com a gente. O autor escreve uma frase que eu nunca mais esqueci, que só um Deus que chora pode enxugar as nossas lágrimas. Meus irmãos, nós somos seres inconsoláveis. Se alguém aqui já passou por uma experiência de depressão, a depressão ela é inconsoladora, não tem como consolar um depressivo. Não tem como tirar a sensação de rejeição de uma pessoa que tem isso. Não dá, é impossível, o outro ser humano não consegue, os terapeutas não conseguem. O tratamento é praticamente paliativo, só um Deus que chora, chorando junto com essa pessoa, pode enxugar as nossas lágrimas, secar o sofrimento. Irmãos, e uma coisa que precede a nossa transformação, uma coisa que precedeu aqui nesse caso, e você pode acreditar, porque o Senhor não envia uma palavra à toa, e eu estou com essa palavra dentro de mim. Depois das lágrimas, vem a ressurreição. Eu não estou querendo fazer aqui uma frase de efeito para você crer, eu estou dizendo que após esse acontecimento, Jesus falou, tire a pedra. Os homens tiraram a pedra, Marta ainda tentou ser incrédula, falou, Senhor, já está fedendo, tem 4 dias. Jesus falou, eu não te disse que se creres, veria a glória de Deus? Você acha que Jesus não se importa com as lágrimas que você tem derramado? Só que agora o Senhor está dizendo para nós, se tirem a pedra, sei lá que pedra é essa na sua vida, mas eu e você precisamos agir com fé, porque se há um tempo onde nós estamos chorando, hoje o Senhor está dizendo, tirem a pedra. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro saiu amarrado. Meus irmãos, eu acredito no Senhor de verdade. E Ele está renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança mais uma vez, secando as nossas lágrimas, mas se eu e você ainda temos mais um período para chorar diante da nossa dificuldade, não perca suas esperanças e nem se sinta só. Mais do que amigo, mais do que o seu cônjuge, o Senhor dos exércitos de anjos está com você.
Ele está com você. Em Hebreus 4, 14 e 15, ele diz no versículo 15, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Mas ele sofreu todas as coisas, só que sem pecado. Ele está totalmente compadecido de nós. Totalmente compadecido dos seus problemas, das suas dificuldades. Então, eu acredito que essa é uma palavra muito pessoal para mim. Mas não foi assim que ela surgiu no meu coração, porque eu estava de fato pedindo algo para que eu pudesse compartilhar com os meus irmãos. Não acredito que nessa sala só eu esteja enfrentando ou atravessando uma rua escura. Eu acredito que alguns mais aqui estejam enfrentando, e se você está nessa rua escura, nesse tempo difícil da sua vida, eu queria chamar você à frente para que a gente pudesse orar. Os demais podem ficar em pé. Em Romanos 8, 26, a Bíblia diz assim, ó: da mesma forma, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Às vezes nós não conseguimos nem expressar para o Senhor o que nós sentimos e qual é a situação da nossa dificuldade. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito do Senhor intercede por aqueles que estão sofrendo e não conseguem expressar para Deus por causa da sua natureza caída. Então, eu quero orar nessa manhã para que o Senhor venha trazer solução ou compreensão de que Ele está com você. Alguém está se sentindo assim? Alguém passando por alguma dificuldade? Se você quiser vir aqui. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela sua bondade, Jesus. Te agradecemos pela forma que o Senhor tem nos tratado. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos ter a certeza de que nós nunca estamos sozinhos. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, eu te peço nessa manhã que o Senhor possa renovar o nosso entendimento, Jesus. Renove o nosso entendimento acerca do Deus pessoal, do Deus que está presente conosco todo o tempo, do Deus que, embora às vezes pareça estar longe, distante, está totalmente perto, está totalmente envolvido e compadecido diante da nossa fraqueza, diante da nossa falta de força, diante da nossa falta de fé, da nossa falta de entendimento, diante da nossa natureza caída. Jesus é aquele que foi exposto no madeiro para que houvesse reconciliação entre Deus e o homem e nunca mais estivéssemos sozinhos. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos tratado como amigos e não tem nos privado de sofrer, não tem nos privado de participar dos seus sofrimentos, porque o Senhor sofreu todas as coisas sem pecado. O Senhor não merecia nada do que sofreu, nós, ao contrário, por causa da nossa natureza,
sofremos por causa dela. Nós te pedimos, Senhor, aumenta a consciência da sua presença. Aumenta a convicção de que o Senhor está perto. Aumenta a convicção de que o Senhor se importa. Sejamos pessoas que creem de verdade no seu plano, creem de verdade nas suas promessas. Elas não são vãs, o Senhor não as fez porque não tinha nada o que falar, o Senhor as fez para cumprir, e nós precisamos crer. Então te pedimos agora, Jesus, aumenta a nossa convicção nas suas promessas, aumente a nossa fé nessa manhã, Senhor, para que nós enfrentemos a nossa semana de acordo com essa palavra. Que o Senhor, o Deus que transcende tudo, está totalmente presente em nossas aflições. Não nos deixe sentirmos só, Senhor. Libera consolo nesse salão, Senhor. Espírito Consolador, venha com consolo. Traz consolo aos corações abatidos e entristecidos. Traz esperança ao que não tem nenhuma esperança. O Senhor é o Deus que, depois das lágrimas, tira o morto do leito de morte. Nós te pedimos, Senhor, Espírito de ressurreição, venha sobre nós. Levanta-nos. Levanta do lugar de morte, da morte da fé, da morte da esperança, da morte espiritual. Levanta-nos do lugar de morte. Senhor, tira-nos desse lugar de não entender o Senhor. Tira-nos desse lugar, Jesus. Aleluia.